voltar e nós voltamos. E hoje o Pode Dizer vai entrevistar uma pessoa maravilhosa, filha de Poxorel, uma artista foda, que tem uma história de vida maravilhosa, uma guerreira, essa maravilhosa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sandra Sol, filha daqui da terra. E estou aqui hoje para ser entrevistada por esse artista também maravilhoso, que é o Zico. Então, gente, vamos começar com a pergunta mais básica de todas, né? Aquela assim que todo mundo tem dificuldade de responder. Quem é Sandra Sol? Quem é você? Uma guerreira. Eu enfio a cara, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou e faço. Até já, lógico, a gente tem os tropeços, né? Já quebrei a cara também. Mas isso é superável quando a gente quer, quando a gente tem vontade de fazer. E Sandra, eu acho bem interessante essa questão de quebrar a cara, porque o melhor lugar é a zona de conforto. E o pior, porque dali sua vida não acontece mais nada. Então eu acho que se atrever um pouco, meter a cara, eu acho que isso é de pessoas fortes, de pessoas audaciosas, sabe? Sim. Eu acho que correr o risco é muito bom, é viver. Então vamos lá, como a arte apareceu na sua vida, Sandra? Olha, eu desde pequena, eu cresci num ambiente artístico. Eu acho que desde meus antepassados, né? Porque de todas, a minha vida artística é um leque aberto. Porque eu pinto, eu faço teatro, eu desenho, canto e arranho de vez em quando um violão. Que interessante, é uma artista completa, né? Sim, E Sandra, e como você percebeu isso na sua vida? Quais foram os seus primeiros passos? Como que isso aconteceu? o ambiente familiar. Meus pais eram artistas. Fala um pouco aí, dá um resumido sobre seus pais, o que você lembra de como tudo começou, como que era. Papai, ele era um mestre em violão, né? Ele tocava e chegou a me dar aula, inclusive, de violão aqui em Poxorel. E mamãe cantava, mamãe tinha a voz lindíssima. E os dois fizeram teatro também, eles foram um dos primeiros a fazer teatro aqui dentro de Poxorel. Sandra, me fala um pouco, uma vez você me falou sobre o teatro Mambembe. Sim, nós usávamos muito o teatro Mambembe. De Cuiabá, aliás, nessa época, no ano 70, isso. Peraí, mas como que esse teatro apareceu? Como que o teatro apareceu na sua vida? O teatro apareceu, acho que talvez vendo meus pais fazerem, eu quis fazer também. Quando criança, aqui em Poxorel, porque era assim, nós nascíamos aqui, íamos para Cuiabá, voltávamos nas férias. E depois de um tempo a gente mudou para cá. Gente, que interessante, porque eu até então não sabia disso, que seus pais faziam teatro aqui em Poxorel, eu achei que era em outro lugar. Porque até então, quando falo em teatro, em atuação, só me vem o Sandro Lucose, né? Do Simão. Eu não conheço outra pessoa que tem tão longe. Antes dele já tinha uma escola de teatro praticamente, só que com o tempo as coisas estão se perdendo. Inclusive o grupo era muito bom, o grupo de teatro aqui em Poxorel. Ainda existem pessoas que eram artistas da época, aqui. Nair Tunes, Lena Guedes, Clarice, professora Clarice. Elas faziam parte do grupo de papai. Pois é, nossa, que interessante. Seria interessante resgatar esse teatro, essa escola de arte, né? Uma coisa aí que de repente dá pra gente bater, pra gente começar a pedir esse resgate do teatro, da arte aqui em Poxorel. De oficinas de arte. Eu acho que, Sandra, você falar de vários personagens, eu vou voltar ali, eu pedi pra você contar um caso quando você viajava no Teatro Mambembe e conte um caso interessante, engraçado, medroso, alguma coisa que aconteceu que você sempre lembra, fora da zona de conforto, do ambiente que você vivia. Foi quando nós... Qual idade, como que foi, tudo aconteceu? Sim, foi... Você já era casada nessa época? Sim, em 75, então, mas já fazia teatro, lógico, né? Mas nos anos 70, quando eu falasse o ano 70, que é um ano onde desleixou muita coisa boa na nossa vida, foi dos anos 70 para 80, nós fomos para São Paulo, numa Kombi velha, arriscando a estrada de tudo, fazer teatro, o Teatro Mambembe que a gente fazia. E chegamos para fazer o teatro na
favela Monte Azul, em São Paulo. Nós levávamos na bagagem 3 peças. Uma infantil, 2 peças que valeu a pena, que foi a favela. Falava sobre a favela? Sobre... Sim, falava do êxodo rural, do homem do campo. Para a favela. Que sai do campo, às vezes expulso, viu, Zico? Isso daí causou muita polêmica, muita coisa na nossa vida, que depois em outro momento eu falo. E o homem do campo, era expulso. Essa favela retrata isso, essa peça. É de autoria do João Batista Cavalcante. Essa peça mostra a realidade daquele que é expulso da terra devoluta, mas que com pouco tempo começa a apresentar uma melhoria com a plantação do homem da terra ali, ou um animalzinho que cria, cresce os olhos dos interesses, entendeu? E de repente aquele lá já vira sendo terra de algum doutor e aquela pessoa é expulsa do lugar. É o que a gente vê muito hoje, né? Sim, acontece isso até hoje. Tá, mas volta lá. E aí, então, essa peça, nós fomos apresentar na favela Monte Azul. Muito interessante. Quando nós começamos, o que nós fazíamos? Chegamos e encontramos, parece até que já estava preparado um lugar para nós. Que tinha um lugar limpo, assim, pequeno, mas estava assim, plano. E ali as casinhas, né? E como vocês divulgavam, tipo assim, como vocês divulgavam e escolhiam o lugar e como que era escolhido isso? Nós saíamos na Kombi, cheio de cartazes, inclusive nós levamos até uma multa na época, que nós estávamos com o cartaz na Kombi, e aí a Polícia Federal falou, mas aí eles, era para levar multa, mas eles viram que era uma turma de jovens, assim, eu não sei, tinha Deus na nossa vida, né? É artista. É o artista né? abençoado. Então, eles só falaram para nós tirarmos seus cartazes, porque estava chamando a atenção do trânsito, né? Então, nessa favela, quando nós começamos a apresentar, e tem uma cena, né, muito triste, né, do que entra na polícia e mais os donos para derrubar o proprietário daquele barraco, né, que nós chegávamos, fazíamos um barraco. Fazia um barraco com aqui, outra ficava aqui, uma forquilhas assim, colocava e jogava a lona preta e ali já desenvolvia. Eu desenvolvia na época 2 papéis, né? Eu era uma daquelas faveladas que põe a mão na cintura e briga e vai lá junto com os homens para brigar pelos seus direitos. E a outra era uma mulher retraída, que era esposa do proprietário dali, da barraca, que era beberrão, que foi expulso e chegou na cidade e começou a beber, vendo seus filhos prostituírem. Então, nessa hora, nessa cena, sai de lá do meio do povo, porque quando nós começamos, eu comecei a cantar e o povo foi chegando. E um dos personagens também tocando violão, e eu também como cantando e tal. E foi chegando, e de repente, coisa mais linda, os barracos pendurados no morro, as carinhas olhando, outros ali assistindo de perto, entendeu? E nesse momento, quando entra a polícia para embargar o que o artista estava ali falando, né? Também como atores, artistas e donos de terra, sai do meio do povo um senhorzinho com uma peixeira deste tamanho e parte para cima do nosso colega. E as pessoas de repente achavam até que fazia parte da peça. Mas quem conhecia o Senhor sabia, né, que não. Então foi aquele alvoroço, tal. Depois ele sentou, ele compreendeu que era só um teatro. Ele sentou de cóccix, com a mão assim, no joelho, nos 2 joelhos, assim, de cóccix mesmo, assim. E lá a lágrima escorria dos olhos dele. Ele se viu, né? Depois ele falou que nós estávamos contando a história dele. Então, isso daí marcou muito e eu não vou esquecer pro resto da minha vida. E isso era a função do teatro, né? Na época, né? É a função. Era levar a história, levar a cultura, retratar a vida das pessoas, principalmente o tipo de teatro que vocês faziam, que eu não sei se ainda existe hoje, que é rodar o Brasil com...
com sei. peças, assim, eu não Então, sei se ainda existe, mais já ouvi a falar nossa- muito, mas era assim, mais espetáculo, né? Mais voltado, era uma coisa muito interessante, eu acho que deve ter muito mais livre Isso. do que hoje, né? Eu acho que era uma arte gostosa. Essa é uma peça de vanguarda, né? Inclusive, nós apresentamos um dia na praça, né, da Sé, né? Então, a gente apresentava aqui e corria o chapéu para colocar aqui gasolina na Kombi e partir para lá. Vivia assim. Era desse jeito. Sabe, como artista, como atriz, me fale de algo que você atuou, de alguma coisa que você fez parte que te orgulha muito. Algum filme, alguma peça, teve alguma história assim? Sim, eu participei do curta-metragem de Glória Alvoez. Esse foi o primeiro curta? Olha, sim, na época falaram que era o primeiro curta. Depois, agora, eu vejo a mídia mostrar o primeiro curta, parece que os morenos, 5 morenos. Eu não lembro disso. Eu lembro que quando eu fiz o curta, quando eu fui convidada para ser Curral das Águas. Esse era o primeiro curta? Primeiro curta. Inclusive, o Curral das Águas você não encontra mais. E ele falava sobre o quê? Do homem também, do pantaneiro, casado com uma cuiabana, né? E eu e o Amauri Tangará éramos o protagonista desse filme. Ai, que interessante. A Amauri era o Diano, eu era a Dita. Tinha o Luiz Carlos Ribeiro também, que Deus o tenha, que também era uma... Então hoje não consegue achar esses filmes procurando? Não, olha, eu já fiz de tudo, não consigo. Eu tinha ele, aquelas fitinhas cassete, mas também foi extraviado. E outro, participou de outro? O Raul das Águas? Sim, eu participei desse curta e participei do longa de Amauri Tangará, a oitava cor do arco-íris. E falava sobre o quê? Interessante esse nome, a oitava cor do arco-íris. A oitava cor do arco-íris, ele conta a história, né? Ele fala da história de um menino, né? Com a avó, que adoece, e ele tinha uma cabritinha, a pretinha, parece que é negrita, pretinha, nem lembro mais no momento. Sei que tinha a cabrita, mocinha, e ela era bem pretinha, era uma gracinha, cabritinha. E ele, tadinho, saiu de... Nós fizemos essa gravação, inclusive, em Livramento, sabe? Nossa, quantas histórias bacanas, né? E aí ele vinha e veio para a cidade, né? Tentar vender a cabritinha para comprar o remédio da vozinha. Sandra, esse contato com o filme, com a arte, foi muito direto, né? Foi muito profundo. Você desse pessoal hoje que atua nacionalmente, você não é colega, não conheceu ninguém da época de Mato Grosso? Interessante. Sim, a Mauri Tangará, inclusive nós somos compadres, assim, entre aspas, no teatro, né? Ele é meu compadre, o Mauri, eu sou comadre da função. E tenho também artista, inclusive eu estou revendo essa novela Mulheres de Areia, só para ver a Lu Mendonça. Lu Mendonça é uma ali dos pescadores. A Lu Mendonça, ela esteve conosco lá em Cuiabá, ficou um dia, almoçou um dia na minha casa, no barraco de madeira, lá em Cuiabá, e ela ficou lá, entendeu? E depois ela que deu todas as dicas pra gente ir para São Paulo, nós fomos para São Paulo. Então, ela foi para Cuiabá, inclusive pela cultura, para dar curso de teatro lá. A Totia Meireles. Totia Meireles também foi uma menina, lá também em Cuiabá, quando ela era mocinha, porque ela é bem mais nova que eu. Ela queria, por tudo, fazer teatro, né? Fazer filmes, essas coisas assim, mas os pais, a mãe, Dona Zumira Meireles, elas achavam que não era para aquilo, né? Acho que na época o pessoal não valorizava, não valorizam muito até hoje, né? O artista, na verdade, ele tem que rasgar o mundo dele para ele conquistar alguma coisa. Então, eu acredito que você está falando de uma época que era muito difícil. Sim. Né? E aí, Totia, eu e ela conversávamos muito. Aí, um dia depois, eu fiquei sabendo, ela falou que estava indo para São Paulo, né? E lá foi fazer estudo, foi estudar, e estudou teatro, e hoje é uma atriz, grande atriz, que eu tenho o maior prazer de ver. E interessante, então você optou por vir para Poxoréu. E como surgiu o Poxoréu? Tipo Sim. Assim, questão da arte, você poderia ter ido. Sim, porque... E como você veio? Sim. Como que surgiu o Poxoréu na sua vida? Olha, viemos de volta para Poxoréu, mudamos para cá, né? E meus pais, assim, aquela necessidade também de voltar às raízes, ficar com pai, com mãe, né? E eu
acompanhei, né, O CIE. o CIE, enfim. E aí aqui em Poxoréu eu comecei a dar aula, né? Nunca parei. Sandra, e sua inspiração para pintura, para escrever, porque você escreve muito também, né? Pelo que Sim, eu vejo. escrevo, eu gosto de escrever. A sua inspiração Tenho vem de poesias. onde? Oh, Zico, é incrível, porque pinta assim, entendeu? Como ontem mesmo eu estava limpando a casa. Geralmente quando eu estou fazendo alguma coisa, me vem assim, que até chega a gente, a casa tá mal, não terminei de limpar, por quê? Porque eu começo a escrever, vem a inspiração para eu escrever. Ontem eu lembrei de uma, porque quando eu fiz a arte cênica pela UNB, né, eu fiz licenciatura em teatro. Hoje eu posso dar aula de teatro, eu tenho licenciatura em teatro, foram 4 anos. Então, quando eu fiz a licenciatura, nós tínhamos que fazer, como que a gente fala, estágios, né? E um dos estágios que eu fiz foi em Primavera, numa escola lá. E eu trabalhei aquela música de Diana Pequeno, Facho de Fogo, muito bonita que é. E então nós trabalhei com as crianças mesmo só em sala de aula, assim, não teve apresentação nenhuma, mas eu fiz questão de mostrar para eles o figurino, mostrar para eles o cenário, como poderia ser, né? E aí trabalhamos isso aí com as crianças. Então, quando foi agora, ontem, eu limpando aqui, eu parei e falei assim, sabe que eu vou escrever? E escrevi, inclusive escrevi a música todinha, Facho de Fogo aqui, sabe? E eu vou trabalhar essa Facho de Fogo, eu quero levar para o palco Facho de Fogo. Fazer uma encenação todinha do Sandra, então assim, você produz também, né? Produzo. Então assim, qual é a sua arte então? Vamos lá, vamos enumerar. Escritora. Sim, eu tenho poesias, muitas poesias. Tenho poesias, estou escrevendo artigos para a revista do IHG agora, escrevo, gosto de escrever. E tem outras escritas minhas que eu escrevo no momento, pá, e jogo por aí, que num dia eu acho, pelo menos que eu escrevi isso aqui mesmo. Pergunta até para mim, eu escrevi isso. Gosto da pintura, né? De pintar, desenhar. Eu nem sei, eu acho que eu sou pirada, sabe? Sandra, se hoje você fosse chamada para integrar um outro grupo de teatro, para dirigir um grupo de teatro, você aceitaria? Sim, aceitaria. Eu, inclusive, trabalhei no Centro Juvenil. Foi uma data muito, assim, dolorida para mim, porque foi quando a minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu em julho. Em agosto, eu comecei no Centro Juvenil para substituir um outro professor, né? E o Gabriel, inclusive. Eu fui e fiquei lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já era para o encerramento. Em 3 meses, eu trabalhei com as crianças 3 peças. E escrevi a peça O Monstro de Natal. E nessa Monstro de Natal, eu coloquei todas elas para trabalhar e para apresentar. E ficou uma peça assim muito rica, muito linda mesmo, sabe? Sandra, então você tem um prazer de trabalhar com essas crianças vulneráveis, de Sim. passar mensagem. Você pensa ainda em voltar produzir ou pertencer ou executar algum projeto cultural no Poxoréu? Sim, inclusive eu fui chamada várias vezes para eu voltar para lá, mas não deu, no momento não deu. E depois, olha, isso para mim foi de uma grandeza muito boa, porque o dia que eu estava aqui na minha casa já, eu tinha voltado para minha casa porque eu ficava com a minha mãe, né, cuidando dela lá, foram 6 anos eu cuidando dela, né? E ela teve o AVC isquêmico e eu e minhas irmãs cuidávamos dela. Eu só não entrei em depressão porque eu conheço que a depressão não é uma coisa boa. Não é mesmo? Eu conheço até através da religiosidade minha. Que chorei muito, tudo bem, a vida
que segue. Vida que segue. Vamos jogar pra fora a tristeza, porque parece que a tristeza até tomou conta aqui do bate-papo. Deixa eu te falar, e mensagem? Uma mensagem para quem está começando na arte, para quem quer viver da arte, ou para quem quer produzir. Qual a mensagem que você deixaria hoje? Eu acho que o artista, ele se entrega, ele vive muitas vidas, muitos papéis, e para isso nós temos que buscar a essência daquele personagem que a gente faz. E isso faz com que a gente também cresça espiritualmente. A alma da gente fica mais aberta na aceitação da pessoa, do ser humano. Eu deixaria a mensagem seguinte: para você que está começando agora, que gosta do teatro, que gosta da arte em si, vá em frente. Não deixa passar oportunidades como eu deixei passar. Com certeza, hoje eu estaria em um outro patamar artístico, no teatro, no cinema, se eu não tivesse dado prioridade para outras coisas, entendeu? Então, se você sente vontade, siga em frente. Coloque o sonho, né? Isso. Em primeiro lugar. Porque realiza. Sandra, para finalizar, vamos fazer um bate-papo. Faz parte do nosso quadro aqui. Você responde com um adjetivo, com uma palavra que representa. Tá. Sandra. Sandra Fortaleza. Pochorel. Minha terra natal. Filhos. Meus amores. E amor. Deus. E Deus. Meu tudo. E vida. É a coisa mais gostosa e maravilhosa que nós temos. Maravilha. Gratidão, só. Terminamos por aqui. Uma boa semana para todo mundo. Fica um abraço meu, um abraço dessa maravilhosa pessoa. Obrigada.